Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra e psiquiatra forense, titulado pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Essa é uma mini aula, passo a passo, da aplicação da escala de avaliação de mania modificada. Trata-se de uma mini aula como parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais, em que temos essa parceria há anos da nossa empresa Vida Mental com a Unip, e de onde, felizmente, já formamos centenas de alunos. Então, a mania trata-se de uma condição doentia, alterada da função humor, da função mental humor, em que mania é aquela condição em que há uma elevação do humor de maneira desproporcional com as circunstâncias, ou seja, uma alegria, uma sensação de entusiasmo e prazer exagerada e sem que haja um motivo que possa estar justificando aquela condição. Tão exagerada a ponto dessa pessoa ser ridicularizada, entendida como alterada por outros, enquanto que muitas vezes quem está com esse quadro de mania não se reconhece como estando em uma situação doentia. E jovialidade descuidada a uma agitação praticamente controlável. Ou seja, uma das sensações que ocorre da mania é de uma energização, uma sensação de capacidade superior, extrema, a ponto de ir para noites e noites em situações de gasto de energia extrema e ainda, principalmente na parte inicial e mais aguda, sem a sensação de cansaço. Ou seja, há uma sensação de vigor exagerada e que tem uma certa dificuldade para poder, demora um pouco para poder exaurir, gastar tudo isto. E aumento da energia, do desejo de falar. Uma das características então da mania é uma quantidade aumentada de fala diferente daquela que é o padrão individual daquela pessoa, ou seja, passa a falar tanto quantitativamente muito mais do que é o comum, como também tematicamente. Passa a variar muitas temáticas, inclusive algumas de características inconveniente, inapropriada, inadequada, impertinente, a ponto também de ficar exposto, inclusive em questões judiciais. E redução da necessidade de sono. Essa é uma característica também muito comum das pessoas em um quadro mental de mania, em que ficam com insônia, reduzem a necessidade de sono. Se tinha um padrão de dormir 6 horas, passa a dormir 1 a 2 horas. Se tinha um padrão de dormir 8 horas por noite, acaba necessitando de 2, 3 horas e ainda diz que está com todo o vigor. De onde aí a atividade passa a fazer atividades extremas e exageradas, inclusive também expondo a riscos. Portanto, a mania é essa alteração do humor que tem como característica principal estar exageradamente contente, energizado, falando demais, sem que haja condições contextuais que justifiquem. Em mania, ainda há uma dificuldade de manter a atenção em um único foco. Muito comum pacientes em mania falarem de vários assuntos ao mesmo tempo, tecerem observações sobre diferentes pontos, assuntos, objetos em um curto espaço de tempo. Ou seja, aquela fala e aquela produção mental no sentido de começo, meio e fim está tremendamente prejudicada das pessoas em quadro de mania. Aumento da autoestima, ou seja, ideias de grandeza, de superioridade, de capacidades extremas, de que tem condições de fazer o que nunca fez em pouco tempo, de sentir superior aos outros, também pode acontecer nessas situações de mania. E as inibições sociais necessárias de conveniência em relação a temáticas sexual, alimentação, gasto, também ficam prejudicadas e limitadas. E tem uma duração mínima de 1 semana. Também alguns dos alunos falam, mas eu encontrei um primo em determinado dia e ele estava numa situação semelhante a esta. Isso é mania? A mania é uma condição mental que se arrasta, ou seja, contínua ao longo de pelo menos 1 semana. Porque, mesmo independente de motivos, naturalmente, nós, em função de fatores diversos, tanto alguns que são intrínsecos a nós, como alguns externos, por exemplo, estação do ano, temperatura, estímulo sonoro, há uma certa variação do humor. Então, na mania,
essa mudança do humor para algo expandido e que se sustenta, continua ao longo de pelo menos uma semana, causando prejuízos de natureza comportamental, de relacionamento, moral, jurídica, na pessoa que está com essa condição. E os impactos são considerados para as atividades cotidianas, ou seja, tem profissionais que não vão ao trabalho, outros que cometem erros em função da distração, outros ficam mais agressivos, intolerantes em relação a opiniões alheias, até por estarem numa sensação de que deve ser o centro das atenções. E não está associado ao consumo de substância. Isso é muito importante. O quadro de mania psíquica, ele deve se descartar sempre que essa reação seja consequência do uso de droga estimulante, especialmente. E, então, existe uma escala para poder fazer a verificação da intensidade desta mania, que é essa escala, então, que tem uma pontuação de 0 a 11, que fala de eutimia e sintomas em remissão. Eutimia trata-se de um termo que corresponde a humor saudável, essa sensação de percepção, de bem-estar, de modo de relacionar, de vivenciar a si, o ambiente e aos outros. Então, eutimia é essa condição de humor saudável, equilibrada, ajustada, esperada e, enfim, saudável. Essa pontuação da escala de 12 a 19 presença sintomas de hipomania. Geralmente, a grande diferença entre a hipomania e a mania, que geralmente quadros de mania, até por questão de segurança, de prevenção de exposição moral, financeira, agressiva, o paciente muitas vezes precisa ser internado. Então, a grande diferença entre hipomania e mania é que na hipomania não há necessidade de internação e na mania há necessidade de internação pelas condições já ditas. E mais do que 20 nessa escala, presença de sintomas de mania com maior gravidade e quanto maior for essa quantidade numérica, esse score, maior a gravidade do adoecimento. Então, isto é a escala que faz essa avaliação da condição do humor, tanto da pessoa que está em tratamento, como da pessoa também que vai ser avaliada pela primeira vez. Então, nós da vida mental, para poder facilitar o seu entendimento da aplicação dessa escala, nós colocamos essa escala em um meio eletrônico muito fácil de usar, que o link vai estar aqui também abaixo do seu vídeo. E pode fazer um contato conosco para este uso. Então, esta é a escala que nós avaliamos com 17 perguntas a ser respondida. Os nossos alunos terão acesso a esta escala. E nós, com muito orgulho, falamos muito de humor, transtornos de humor, afeto, enfim, esta área da saúde mental, de humor, transtornos do humor, é muito notória. Todo profissional que atua em saúde mental, ou todo profissional que atua em saúde, deve ter o domínio intelectual, técnico, profissional, clínico desta condição. Por isso, na nossa pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais, falamos em diversas áreas, repetitivamente, em vários cenários, sobre as condições do humor. É uma pós-graduação que nós temos como objetivo atualizar e formar profissionais que atuam em CAPs, NAPs, ambulatório de saúde mental, hospital psiquiátrico, comunidade terapêutica, consultório de rua, consultório na rua, ambulatórios especializados, então, de saúde mental. Nós formamos esses profissionais para terem atuação com as melhores práticas que possam dar segurança, tanto ao profissional, como também para os pacientes que estarão sendo atendidos, assim como também, durante uma pós-graduação e após ela, o profissional passa a ter mais autoestima, uma atuação técnica muito mais eficiente, com melhores resultados para o seu contratante, para os seus pacientes, e com isso passa muitos a serem formadores de opinião, dar entrevista, ser convidado para congressos. E essa especialização, ela permite tanto o crescimento financeiro de quem precisa do primeiro trabalho, como quem quer participar de processos seletivos e concursos públicos da área. E um grande diferencial nosso
que os nossos professores, além de terem uma grande expertise na docência, em ministrar aulas, também atuam como supervisores, clínicos, chefes de equipes, enfim, os nossos professores trazem os conhecimentos teóricos das últimas divulgações e publicações científicas da área, conciliado com a sua experiência prática, de onde os alunos podem fazer network com o professor, ter uma experiência prática, porque cada uma dessas aulas tem a presença e o professor discute casos clínicos reais e não casos clínicos de livro. Portanto, os nossos alunos são, ainda durante a sala de aula, bastante estimulados para discutirem de forma adequada, pertinente, respeitosa, técnica, enriquecedora um caso clínico, de modo a trazer melhores resultados, tanto para os profissionais da equipe, como, obviamente, com o produto final, o paciente. E o investimento. O nosso curso é um investimento facilitado, porque a duração é de 12 meses, mas pode ser pago em até 18 parcelas. E mais, tem uma política de descontos específica para os profissionais que são de empresas conveniadas com a Unip ou que são ex-alunos da Unip. Dessa maneira, então, nós temos aí esse link que aparece aqui no seu vídeo, que dá acesso ao site da Unip, aonde tem lá informações sobre a parte pedagógica, a parte do programa com a divisão das temáticas do curso, mas também a política de contato com a Unip. Então, para fazer o nosso curso de pós-graduação, vocês talvez tenham algumas dúvidas, e dúvidas essas que podem ser tiradas direto do site da Unip, onde tem o contato do telefone 0800, aqui os objetivos do curso, as principais temáticas, o público. Então, aceita-se pagamento à vista, com um desconto importante, e tem aqui outras possibilidades de contactar com a Unip, além do telefone 0800, para quem mora em São Paulo, também o telefone fixo 11 2166 1066. Quem trabalha durante o dia inteiro e tem dificuldade de, durante o horário do expediente, fazer contato com a Unip, pode fazê-lo tanto pelos e-mails atendimento.pos@unip.br como ouvidoria.pos@unip.br. Enfim, todas as suas dúvidas financeiras, administrativas, pedagógicas podem ser tiradas por telefone, por e-mail, ou seja, fazemos de tudo para facilitar para os nossos alunos realizarem o curso. Sobre a pergunta de descontos, há uma política da instituição, tanto para ex-alunos, como também para empresas conveniadas. Caso você não encaixe em nenhuma dessas situações, pode fazer um contato conosco e estudamos com muito carinho, caso a caso. Então, essa é a nossa pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais. Além dos contatos diretos com a Unip, nós da equipe Vida Mental estamos à sua inteira disposição. Por favor, então, caso queira falar comigo como coordenador, podem acessar direto o meu e-mail, lobo@vidamental.com.br, como também o meu celular. Podem ligar, passar o WhatsApp, que eu terei o maior prazer em responder no 011 99622 8835. E mais, temos toda uma equipe de atendimento para sanear todas as suas dúvidas, através do e-mail cursos@vidamental.com.br, como também respostas rápidas por WhatsApp. Então essa é a nossa pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais. É um grande prazer falar desse curso, porque ele está bastante amadurecido, com centenas de alunos formados aí atuando no mercado de trabalho em diferentes cenários: supervisão, liderança, docência, assistência clínica e referência no mercado de trabalho para outros profissionais. Então, mais uma vez, muito obrigado. Receba um forte abraço meu, Eldio Lobo, como coordenador, em nome das equipes Vida Mental e Unip. Até lá, quero encontrá-lo e dar um forte abraço no nosso curso, lá na Unip. Até!